Noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo da Economia 2, para a contabilidade de Morrinhos. Tá? Estão todo mundo vendo aí o slide? Acenem. Sim, vamos lá, então. Então, a produção, que é o quinto capítulo, tá? O quinto capítulo vai tratar, então, de um conceito básico de produção, tá? Produção com um fator variável só e um fixo, nós vamos ver, uma análise a curto prazo e a produção a longo prazo, que é com fatores, todos os fatores variáveis, tá? Não tem fixo no longo prazo. E um exercício. O exercício, depois a gente faz um para vocês. A introdução, então. Essa introdução que nós vamos ver, ela faz parte da curva de oferta, tá? E é a teoria da firma, que é a produção. O que é a teoria da oferta? A oferta vai se preocupar com a produção dos bens e serviços, né? Usando-se a mão de obra, o capital e matéria-prima. Lembra? Tá? Então, vai ter relações entre quantidades produzidas e quantidades de insumos utilizados. Para você produzir alguma coisa, você tem que fazer com que esses elementos, esses fatores de produção se processem, né? Aí você vai ter a produção normal, ou seja, a produção de um bem, utilizando, então, o quê? Os insumos, a mão de obra e o capital, que é o maquinário. Então, a teoria da produção, a teoria dos custos de produção. Nós vamos ver, então, inclui os preços dos insumos, que é os fatores de produção, lembra? Que nós vimos lá na oferta. Bom, uma das variáveis que afeta a oferta, lembra? Então, é isso. Produção, então, conceito básico. Produção nada mais é do que um processo pela qual uma firma, uma empresa, transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para uma venda no mercado, tá? Então, input, você utiliza a mão de obra e os insumos, compra isso, né? Combinação dos fatores de produção, mão de obra e insumo, ou seja, elaboração, e depois sai o produto final, o output. Vende produtos no mercado, ok? Então, a produção, os conceitos básicos, então nós temos os insumos, que são mão de obra, representado pela letra N, capital fixo, que é representado aqui como maquinário, que você se utiliza para produzir um bem, com a letra K, área, terra, com a letra T, e matéria-prima, que é MP, tá? E isso, claro, utilizando o processo de produção, a sua habilidade, seu talento, o produto que você quer elaborar, né? Quer produzir, você vai ver, então, que no final sai o produto com essa eficiência da função que a empresa tem, né, do processo de produtivo, que sai o produto final, que é medido pela quantidade. Intensivo, fatores que o utilizam em maior número, ou seja, nós vamos dar mais intensidade à mão de obra, capital e matéria-prima no processo de produção que vai sair o produto, tá bom? Depois, a função da produção é a relação técnica, então, entre a quantidade física produzida, dos fatores de produção, e a quantidade física dos produtos em determinado período de tempo. O que é isso? É a relação, então, técnica, a função da produção é a relação técnica entre a quantidade física dos fatores de produção e a quantidade física do produto em determinado período de tempo. Então, a quantidade do produto está em função das quantidades dos fatores de produção utilizados para fazer esse produto. Então, lá, a equação, então, da função de produção está em Q, que é a quantidade produzida, tá?
por tonelada, unidade, etc., está em função da mão de obra aplicada, né, utilizada, capital físico utilizado, a matéria-prima utilizada e a área cultivada, se for o caso, né? No caso de plantação, etc. Bom, depois nós vamos ver essa função de produção. Supõe-se que foi atendida a eficiência técnica, ou seja, a empresa atendeu a eficiência técnica, maximização, máxima de produção possível em todos os níveis de mão de obra. Tá? Nós vamos ver que essa dado capital e tecnologia, nós vamos ver que, utilizando-se a mão de obra com esse capital e a tecnologia empregada, nós podemos obter uma produção máxima, tá? Com menor custo. Então, nós vamos ver que a função de produção é diferente da função de oferta. Tá? A função de oferta relaciona-se à produção com os preços dos fatores de produção. Tá? E a função produção relaciona-se à produção com as quantidades físicas dos fatores de produção. Viram a diferença? Então, a função de produção diferente de função oferta. A função oferta se relaciona às quantidades, relaciona a produção com os preços dos fatores de produção, com os preços dos fatores de produção, é a oferta. Quanto mais baixo você utilizar os fatores de produção, mais baixo, um custo menor, claro que você vai ofertar mais, tá? E, ao contrário, a função da produção relaciona a produção e as quantidades físicas dos fatores utilizados. Um vai usar os preços e outros as quantidades. Quem usa os preços? A função oferta. E quem usa as quantidades? A função produção, tá bom? Bem, produção, distinção entre fatores de produção fixo e variável, entre curto e longo prazo. Qual a diferença de curto ou longo prazo? Ora, os fatores de produção fixo permanecem inalterados, ou seja, queira você produzir ou não, tendo zero quantidade produzida ou 100 unidades produzidas, você vai ter aquele custo fixo lá dentro. Tá? Exemplo, o capital físico que você utilizou, as instalações da empresa, o aluguel que você paga, são capitais, são custos de produção, tá? Fixo lá dentro. Tá? E ele não muda se você produzir 0 ou 1.000 unidades. Se você produzir nada o mês todo, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar a área de escritório, etc., que não afeta a produção. Agora, os fatores de produção variável são aqueles que se alteram com a quantidade produzida. Tá? Ou seja, mão de obra. Se você produz 10 unidades, você usa 5 mão de obra. Você vai produzir 100 unidades, você vai ter que usar mais mão de obra, 200 ou 300 mão de obra, né? Ou até 20 ou 30 mão de obra, tá bom? E isso, então, afeta a produção. Isso, então, me diz se os fatores de produção são fixos ou variáveis. Qual a distinção desses dois fatores? Os fixos e os variáveis me diz que são uma produção a curto prazo. E os fixos, nenhum fixo, todos eles variáveis, são a longo prazo, que nós vamos ver mais adiante. Bem, distinção entre eles ainda, os fatores de produção fixos e variáveis. Curto prazo, período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo, tá? Em curto prazo, só tem um fator fixo, ao menos um fixo, tá? Longo prazo, todos os fatores são variáveis de produção. Todos os fatores de produção variam, tá? O curto prazo, então, para uma metalurgia, é maior do que de uma fábrica de biscoito. As alterações de equipamentos ou instalações adequadas demandam mais tempo que a desta, ou seja, uma fábrica de biscoito não tem muito peso para carregar o saco de farinha, para produzir o açúcar,
os ingredientes, a essência para dar o sabor ao biscoito, né? Agora, uma metalúrgica, para deslocar uma bobina de 1 tonelada, já precisa o quê? Um guindaste, já precisa alguma coisa mais potente, né? Então, o curto prazo dele afeta, né? E na teoria microeconômica, a questão do prazo está definida em termos de existência ou não de fatores fixos da produção, tá? Então, a microeconomia vai se preocupar com essa existência do fator fixo ou não, tá? Depois, olha só a equação. Produção com um fator variável e um fixo, tá? Uma análise a curto prazo. Por quê? Porque tem um fator fixo. Se fosse uma análise só com fatores variáveis, seria a longo prazo. 2 fatores de produção, mão de obra e capital. Então, a quantidade produzida está em função, olha aí, a quantidade produzida está em função da mão de obra, que é o N, né? Lembra? Mão de obra, N. K, capital. O nível de produção, então, varia apenas em função das alterações da mão de obra. Ou seja, altera a mão de obra, você aumenta a produção. Diminui a mão de obra, diminui a produção. Tá? Claro que deixando os outros variáveis ceteris paribus, ou seja, constante, sem estar mexendo nelas. Tá? E depois, a função, então, essa produção, conceitos de produção total, produtividade média e produtividade marginal. Ó, apareceu um termo diferente, né? A produção total, dado por PT, não é partido nenhum, tá? PT, produção total, é a quantidade total produzida em um determinado período de tempo, tá? Então, PT é igual a Q, que é a quantidade. Produção média. Então, é a relação entre o nível de produção, ou seja, nível 1, um item produzido, 2, 3, 4, 5, são níveis, tá? De 1 a 100 ou de 1 a 10 produzido. Então, são níveis de produção. Então, você é em relação entre o nível de produção e a quantidade de fator de produção em determinado período de tempo. Então, mão de obra. Então, nós vamos dizer que é um PMGN. MEN, que é a produção da mão de obra média, né? Produção média da mão de obra, igual a produção total dividido pelo número de mão de obras, tá? O número de trabalhadores que você aplicou. E o capital? O capital é a produção média do capital, é igual produção total vezes produção total, tá? A produção média do capital é a produção total sobre o capital que tu investiu. Geralmente, as empresas, tu investe um capital inicial e ali é dado a produção em função daquele capital. Então, essa produção marginal, olha só, preste atenção agora vocês. Ora, a produção marginal é dada por PMG, N, que é a produção marginal de mão de obra, e PMGK, que é a produção marginal do capital. Então, ela é a variação, ela é a variação da produção total sobre a variação da mão de obra aplicada, ou a variação de quantidade sobre a variação de mão de obra. Ou seja, no nível 5 para 6, a variação de 6 para 5 é 1. E você aplicou 6 mãos de obras, né? 5 mãos de obra, você produzia 20 unidades. 6 mãos de obra, você produz 30 mãos de obra. Aí o que acontece? Então, 30 menos 20, que é a variação, né? 30 menos 20, vai dar 10 dividido por 1, 10. Ó. Então, isso é a produção marginal. Nós vamos entender melhor quando estiver no gráfico, que é o próximo slide. E a mesma coisa para a produção marginal do capital, que é a variação da produção total sobre a variação do capital investido, ou o capital que é normalmente fixo, né, em cada produção. Tá? Variação das quantidades sobre variação do capital utilizado. Aqui, na tabela, produção, produto total médio marginal, que temos
O K, o que é o K? K, capital, tá? Ó, o capital é fixo. Então, nós temos um fixo. Então, nós estamos falando de curto prazo, tá? N, ó, vai de 0 a 8 mão de obras, que é N mão de obra. Produção total, um capital inicial de 10, que você utilizou, 0 mão de obra, 0 produção. Um capital de 10, uma mão de obra, 3 produtos finais, tá? Produto médio, 3 dividido por 1 dá 3. Média, ó, produção total, que é 1, dividido pela mão de obra. Ó, produção total dividido por 1 dá 3. E o produto marginal? Olha lá, o produto marginal é a variação. 3 menos 0, 0. Então, é 3 dividido por produção total, dividido por a variação da mão de obra. 1 menos 0 dá 1. 3 dividido por 1 dá 3. Vamos lá no outro nível. 2 mãos de obra, 8, produção total 8. Olha, 8 dividido por 2 dá 4, que é a produção média. Ora, agora, para achar o 5, 8 menos 3, 5 dividido por 2 menos 1, dá 5 dividido por 1 dá 5. Entenderam aí o produto marginal? E assim a cada nível que você vai fazendo. Pode ver que ó, o produto marginal vai subindo e depois começa a descer com a aplicabilidade da mão de obra. Então, quer dizer que em determinado momento você utiliza muita mão de obra e tem pouca produção. Então, quer dizer que um atrapalha o outro, né? Mais ou menos isso. Entenderam, então, a tabela? Vocês vão fazer esta tabela. Então, isso quer dizer lei de rendimentos decrescente, ou seja, não adianta você investir muita coisa que você acaba, então, não produzindo o quanto deveria. Vai chegar um ponto que vai começar a declinar, ou seja, diminuir a produção. Então, essa é a lei de rendimentos decrescente, ou lei de custos crescentes, tá? Que é a mesma coisa. Então, o formato das curvas, produto marginal da mão de obra, o produto médio da mão de obra dá-se em virtude da lei dos rendimentos decrescentes. Por isso que ela é uma curva, tá? Assim, ó, tá? A curva. Ao aumentar o fator variável, né, o N, que é a mão de obra, sendo dada a quantidade de um fator fixo, que é o capital inicial 10, né? E o produto marginal do fator variável cresce até certo ponto e, a partir dali, decresce até tornar-se negativo. O que nós vimos na tabela. Olha, ele começa a crescer, aí zera e começa a dar negativo. Então, quer dizer que, neste momento, você está gastando seu dinheiro sem produzir muita coisa. Depois, um exemplo disso é a atividade agrícola, tá? Fator fixo, área cultivada. Qual o fator fixo? Área cultivada. Essa lei só é válida se for mantido um fator fixo. Ó, a lei dos rendimentos decrescentes só se você tem um fator fixo na produção, tá? Portanto, só vale a curto prazo. Agora, nós vimos, então, os custos de produção, nós vimos, então, como calcular, né, aquela parte ali de capital que é dado, mão de obra dada, a produção é dada para você, aí você calcula o produto médio, produção média, produção marginal, ok? Tá? Aí pode também a receita. Ora, você tem a quantidade produzida vezes o preço, você calcula aqui também o preço, tá? Bom, depois nós vamos ver custo de produção, que já emenda nas duas possibilidades do evento da matéria, né? Então, vimos a produção, agora o custo de produção, que tem tudo a ver, né, relacionado. Essa introdução, um custo de produção, um custo de oportunidade versus um custo de contábeis, ó, já interessou para vocês. Conceito de externalidade, custos de curto prazo e o custo de longo prazo.
e maximização do lucro total, tá? Nós vamos ver agora. Bem, o que é custo de oportunidade? Ora, nada é de graça, o almoço não é de graça, tá? Alguém está pagando por ele, né? É assim na economia, então é a curva da oferta, a teoria da firma, que nós vimos anteriormente também, né? E a teoria da produção e a teoria do custo de produção agora. Agora, o que determina o custo de produção? Inclui os preços dos insumos, tá? Antes era somente as quantidades produzidas, né? Bem, aqui, avaliação privada e avaliação social. O que é isso? Avaliação privada é a avaliação financeira específica da empresa. Ora, nós temos, e a avaliação social é o custo e benefício para toda a sociedade, derivado da produção da empresa. Ou seja, o custo privado, avaliação privada, é um custo financeiro que a empresa faz pelo contador. Ora, você produz quanto? 1.000 unidades. Essas 1.000 unidades têm 50 trabalhadores, 50 mão de obras, você tem um custo para... Então, essa avaliação privada. Então, você calcula lá o valor de venda, que é a receita total, tira os custos da mão de obra, insumos que você utilizou, você vai ter uma avaliação financeira específica da empresa, né? E avaliação social? Bom, custos e benefícios. Olha só, quando você começa a produzir, olha, preste atenção agora, quando você começa a produzir, o que acontece? Você imprime custos para a sociedade. Qual que é o custo para a sua sociedade? São o quê? As variáveis do meio ambiente, que você polui o meio ambiente ao colocar dejeto nos rios, né? Então, tem um custo que você imprime ao pescador, aquele que gostaria de tomar um banho numa água limpa, não consegue, porque você imprimiu um custo à sociedade. E o benefício? Aquilo que você produz traz um benefício excelente para a sociedade. Então, isso são externalidades, olha só, externalidades positivas e externalidades negativas, tá? Aumenta a produção da indústria extrativa de madeira. O que aumenta? Extrativa de madeira, aumenta a produção. Você extrai a madeira para fazer celulose. Aí, ao fazer a celulose, você contamina ou polui o ambiente, o meio ambiente, o ar. Poluindo o ar, o que vai acontecer? Você impõe um custo à sociedade. Saúde, né, padrão de vida das pessoas ruim, né, porque estão respirando um dejeto que você joga no meio ambiente, no ar principalmente, né, e assim também a derivação dos desmatamentos, né, ecológicos, derivadas do matamento. Claro que hoje as empresas fazem o quê? Fazem rotatividade, a área de plantio, a hora que estiver pronto para o corte, elas vão lá e cortam, né? Depois elas se utilizam rotatividade na plantação, se elas mexem com a área plantada. E assim, a externalidade ou economia externas, tá? São alterações de custos e benefícios para a sociedade, derivada da produção, então, das empresas. Ou, então, as alterações de custos e receitas, então, das empresas devido aos fatores externos da empresa. Externalidade positiva, comerciantes de lustres próximo um de outro. Olha, são benefícios, né? Externalidade positiva. Por quê? Você quer um lustre, você tem várias lojas no mesmo lugar. Um shopping, por exemplo, são externalidades positivas, porque tudo que você quiser está lá no shopping. Quase tudo, né? Até a área de alimentação. Tá? E externalidade negativa, indústria química, polui o ambiente, né? Poluidora dos rios, impõe à indústria pesqueira, então, um custo, a indústria de entretenimento, de lazer, que é o banho, pesca, náutica, essas coisas, impõe custo para eles, então isso é externalidade negativa. Bom,
Vimos, então, o que é produção, custo de produção. Então, também aqui nós vamos ver também pela tabelinha que nós temos custos fixos totais, que é representado no CFT, tá? Mantém-se fixa quando a produção varia, os aluguéis, depreciação, etc., são custos fixos. Mesmo você não produzindo, você tem que pagar. E custos variáveis totais variam com a produção, dependendo da quantidade produzida. Então, vai depender do que quanto você está produzindo, que você vai ter essa custo variável total. Exemplo, gasto com a folha de pagamento, com os funcionários que você tem, aumenta os números de mão de obra, claro que aumenta a folha de pagamento. Despesas com matéria-prima, tá? Você produz mais, você tem que se utilizar mais matéria-prima, etc. E o custo total é a soma, então, dos custos variáveis mais os custos totais, tá? Bem, aqui tá todo mundo enxergando direitinho, não? Tá? Então, nós vamos ter uma coluna, então, aqui, ó. Tá dando Tá não. todo mundo vendo? Fala, Guilherme. Tá dando ver para. Tá dando para ver muito não. Principalmente na coluna que tá. Os azuis, né? Vou Aham. trocar a cor aqui para ele. E tá É, distante não também. dá opção. Sim, dá. Aí. Agora deu. Tá um Então, pouco. lá, quantidade produzida, representada pela letra Q, né? Guilherme, deu agora? Viu? Tá um pouco distante. Como? Tá distante ainda, tá. Se tiver jeito de aumentar a tabela. Então, Aumenta o zoom, professor. aí. Ficou melhor agora? Agora não dá para ver todas as colunas. Dá para ver só três. Tá pequena, a imagem tá pequena. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Ó, então, o que vai acontecer, então? Ó, aqui nós vamos ter... Tá enxergando todo mundo? Aí, agora. Coluna 1. Ó, coluna 1. Então, é as quantidades, vai de 0 a 1, né? Tá? Custo fixo, que é representado pela CFT, é o 2, né? A coluna 2. Custo fixo, 15. Queira você produzir uma unidade ou 0 unidade, você estará com um custo fixo de 15. Custo variável, não produziu nada, você tem 0. Custo total é a soma, então, do custo fixo mais o variável, que é 15. Custo médio você não tem, 0, 0, porque 0 dividido por 15 dividido por 0, né? 0 dividido por 15 dá 0, né? Custo total, né? 15 dividido por 0 dá 0. Dá 15, né? Então, ele não coloca aqui. Mas, olha só, no segundo momento, uma unidade. Então, você tem custo variável 20, que é dado, então, custo total é a soma de R$ 15, ou 15 unidades monetárias, tá? Pode ser, tá? Mais 2, que dá 17. Custo médio, vai dar 15 dividido por 1, vai dar o custo médio. 15 dividido por 2 dá 7,5. 15 dividido por 3, ó, o custo médio. É o custo fixo, custo fixo, custo fixo, custo fixo médio. Vai ser ele dividido pelo número de produção. Vai chegar um momento no décimo que o custo fixo médio vai ser 1,5. Custo variável médio, aí agora veio o variável. 0, 0, 2 dividido por 1 dá 2, 3,5 dividido por 2 dá 1,75, 4,5 dividido por 3 vai dar 1,50, e assim sucessivamente aqui. Claro que você usa a tabela do quê? Do Excel, isso aí já faz para você, né? Só botar a fórmula na primeira, arrasta para o resto, né? Não é assim? Precisa ensinar? Precisa, não? Guilherme? Quem é o mais?
Alguém? Ana? Precisa ensinar? Álvaro, chegou agora. Tá? E o custo fixo, custo total médio. Ora, é do custo total médio, ó. 17 dividido por 1 dá 17. 18,50 dividido por 2 dá 9,25, e assim sucessivamente. Ficou claro, então? Olha só, aí é o seguinte, o que eu faço? Eu faço a curva, as curvas. Ah, lá vem nós de novo com os gráficos, né? Ó, o que nós vamos fazer? Os gráficos que determinam o quê? As curvas, né? Ó, então, nós vamos ter a curva vermelha, é o custo fixo, tá? A curva verde é o custo variável, e o custo total, que é a soma do fixo mais o variável. Ó, aqui ele é zero, ó, o custo fixo, o custo variável é zero, o custo fixo é a soma do fixo mais o variável, né? Que vai dar o custo total, que é o azulzinho. Ok? Isso porque ela tem essa tendência de fazer essa curva. Porque é a lei dos rendimentos decrescente ou lei dos custos decrescente. O gráfico está meio ruinzinho, mas no livro você tem certinho, tá? Ok? Vou passar outro livro, aquela edição está muito ruim. Eu vou passar a quinta edição, em vez de ficar melhor, ficou pior. Vou passar para vocês o livro da quarta edição, que é melhor ainda, tá? Bom, entenderam? Por que então você faz a tabela? Ah? Para fazer a curva, ok? Tá? E aí você faz a curva, ó, você faz as curvas e vai achar ela mais ou menos assim, tá? Bem, os custos fixo médio, que é representado pelas iniciais dele, custo fixo médio, é igual ao custo fixo total dividido pela quantidade, é o que nós estávamos explicando lá agora. Custo variável médio é o custo variável total sobre as quantidades. Custo médio é o custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade produzida. Então, o custo total médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio, que estava lá, se você quiser, né? Ó, daí apareceu outra curva. Claro que essa curva aqui está meio pequenininha, mas está aí, ó. Então, ela tem um formato de U. Ela chega até zerar, aí depois começa a subir. E o custo fixo médio, que é o azulzinho, a tendência dele é ficar quase paralelo, tocando ao eixo X, né? Tá? Ele inicia alto, olha só, inicia alto e termina mais ou menos na média. Né? Entenderam aí? Bom, esse custo de produção, então, vai dar o formato de U, né? Por quê? Porque os custos, é a lei de rendimentos decrescente que dá. Se você seguir ali, vai dar um formato de U na curva, tá? Então, os custos médios declinantes, pouca mão de obra para grande capital, tá? E é vantajoso, então, absorver mão de obra e aumentar a produção, pois o custo médio cai. Então, cada vez que a curva do custo médio cai, né, vantagem você absorver mais mão de obra, aumentar a produção, para aumentar a produção. Em certo ponto, satura-se a utilidade do capital, tá? Que é fixo, né? E a admissão de mais mão de obra não trará aumentos proporcionais na produção. O custo médio ou o custo unitário começa a elevar-se, tá? Então, isso dá o quê? A entender que as leis dos rendimentos decrescentes, ou lei dos custos crescentes. Um custo sobe, outro. Aqui também nós temos o custo marginal, tá? Que é diferentemente dos custos médios, ou os custos marginais. Os custos marginais referem-se às variações dos custos quanto à alteração de produção. Ora, você estava no nível 1, no nível 2, no nível 0, 1, 2, 3, 4, até 10, você tem uma linha de produção. Então, o custo marginal é a variação de uma unidade extra na produção, tá? Então, olha lá, custo marginal, que é representado pelas letrinhas CMG,
é igual a variação do custo total sobre variação da quantidade. Ó, e é dado pelo delta CT sobre delta Q. Nós vamos ver aqui no outro aqui, ó. Também vou trocar a letra aqui. Vou trocar a cor aqui. Como é que eu troquei a cor aqui? Aqui, ó. Troquei a cor, vou aumentar, tá? Custo, ó. Primeira coluna, quantidade produzida, custo total de produção, baseado naquelas informações anteriores lá, tá? Então, quer dizer o quê? Como eu vou calcular o custo marginal? CMG. Ora, no primeiro de 0 não tem jeito, mas no segundo já tem, ó. De 0 passou para 1, 16 menos 7 dá 9. Dividido por 1 menos 0, que é 1, 9. 9 é o custo marginal. Aumenta uma produção, 19 menos 16 dá 3, dividido por 1 vai dar 3. 21,50 menos 19, que é a variação, né? Daqui, ó, a variação do nível anterior para o nível que você está. 21 menos o nível anterior, 19, vai dar 2,50. Dividido por 1, dá 2,50. E assim sucessivamente. Ficou claro aí o marginal? Aí você vai ter essa curva, ó, custo marginal. Olha como ela tem o formato de U. Claro que aqui as quantidades, ó, aqui os preços, igualzinho a curva lá da oferta e da demanda, né? Então, mantém, aqui os custos, os preços, e aqui as quantidades produzidas, tá? Aqui eu não sei por que saiu dessa forma. Tá? Aí você vai observar que a variação do custo fixo total é igual a 0, tá? E o custo marginal é a variação do custo variável total mais a variação do custo fixo total sobre a variação de quantidade. Ou seja, a variação do custo variável total sobre a variação das quantidades. Os custos marginais não são influenciados pelos custos fixos, tá? Invariavelmente a curto prazo. Ele não é influenciado. Ele vai ser influenciado a longo prazo. Depois, aí veio uma outra curva, que fica pequena aí também, mas só para vocês entenderem. Olha só. Quando o custo marginal, que é a rosinha aqui, ó, a linha rosa, a curva rosa, corta o custo médio, tá? O custo total médio, é o ponto em que você tem o lucro máximo. Por que máximo? Porque você tem um custo menor possível. Tá ok? Então, por que essas curvas? Porque nos interessa esse ponto, onde cruza o custo marginal e o custo total médio. Onde ele corta o custo marginal corta o médio e corta o custo variável médio, vai dar, então, um momento em que você vai produzir melhor, ou seja, vai ter um lucro máximo na sua produção. Olha só, o custo a curto prazo, relação entre custo marginal e os custos médio e custo variável, total variável, tá? Quando o custo marginal supera o custo médio, total variável, significa que o custo médio estará crescendo ao mesmo tempo que se o custo marginal for inferior ao médio, o médio só poderá cair, tá? Conclusão, quando o custo marginal for igual ao custo médio, total variável, tá? O marginal estará cortando o médio no ponto mínimo de custo médio, que é o ponto mínimo de custo médio quando você tem um lucro máximo. O qual o interessante do ofertante? É ter um custo mínimo, né? Então, quando o custo marginal corta o custo médio, vai ter o ponto mínimo de custo médio. Olha só, vamos explicar aí para vocês agora. 10 unidades de produção, nível 10 de produção, nível 11, 12, tá? 10, 11, 12. Ora,
no nível 10, nós tínhamos um custo total de 5.000 e um custo médio de 500. 5.000 dividido por 10 dá 500. No nível 11º, custo marginal, tá? O custo médio é menor, porque 400 é menor que o anterior, né? E o custo marginal vai ser 400. Por quê? Porque custo total é 5.400, dividido por 11 vai dar o quê? Dá 500 e pouco, né? Dividido por 11. Custo total. Custo total dividido por 11 vai dar uns quebradinhos. 490,91. Decrescente, ó. Em relação ao anterior, está decrescendo. Custo médio era 500, agora custo médio, 490. Na 12ª, ora, o custo total é 5.600, dividido por 12, vai dar 509,90, né? Então, o custo médio aqui já começa a subir, cresce em relação ao anterior, que estava declinando, né? Então, a melhor produção é no nível 11, tá? De produção. Ficou claro isso? Não existe, então, custo fixo. Todos, ó, a longo prazo agora, não existe custo fixo. Todos eles são variáveis. Um agente econômico opera a curto prazo e planeja a longo prazo. Diferente do quê? Da contabilidade, né? A contabilidade também só faz curto prazo, os custos recentes, né? E a hora que ela vai fazer um planejamento total, uma projeção para a empresa, né? Ela vai usar os custos, as linhas de produção há vários anos, né? Os empresários têm um elenco de possibilidade de produção de curto prazo, tá? Com diferentes escalas de produção, tamanho que pode escolher, tá? Então, aqui, ó, nós temos, então, essa curva, né? Aqui, ó, a curto prazo, ó, curva de custo médio a curto prazo. Então, quando se planeja, vai se adquirindo, então, os custos de produção mínimo, quantidade 1, aqui, quantidade 2, tal, e vai somando-se, né? Vai multiplicando as ondas. Olha só, então, ó, primeira produção de um ano, no segundo ano, no terceiro ano, no terceiro ano. Quando ele vai projetar a longo prazo, ele vai pegar só as tangentes das curvas a curto prazo. Está vendo? Não vai ter custo variável, não vai ter custo fixo, só tem custo variável. Tá? E o que acontece? Ó, a curva também em formato de U. Rendimentos crescentes ou decrescente de escala. Tá? Ó, tem um ponto, um mínimo custo, ó, esse é o mínimo custo, que é esse ano que ele chegou ao mínimo, tá? E depois começou a crescer. Ó. Então, essa aí é a amostra menor do custo unitário. Depois, embora as curvas de custo médio, de longo e de curto prazo, tenham o mesmo formato de um U, elas diferem no sentido de que o formato da curva de curto prazo deve-se à lei de rendimentos decrescente, ou custo crescente, lembra? E a uma dada planta ou tamanho, enquanto o formato da curva de longo prazo deve-se aos rendimentos de escala. Então, tem rendimentos de escala, quando varia o tamanho da empresa, tá bom? Aqui, ó, a tendência a longo prazo, ó, a curva vem, formato quase de U, aí depois tem a tendência do custo médio a longo prazo é paralela às quantidades produzidas. Então, plantas iniciais mais recentes, as economias de escala, mas à medida que a empresa expande, observa-se o rendimento constante das escalas. São raros os casos de deseconomia, ou seja, deseconomia de escala. Tá bom? Bom, aqui a teoria micro, tá? Teoria neoclássica ou teoria marginal, que é os pensadores, né? As empresas têm como objetivo maior a maximização dos lucros, até hoje, né? Então, lucro total vai ser igual à receita total menos o custo total, tá? Lucro total, receita total de vendas e custo total de produção. Ou seja, o que tu gastou para produzir, você vendeu,
obteve uma receita menos aquele custo que teve para produzir, você obtém o lucro, tá? Ora, isso aí deve-se à escolha, o nível de produção para a qual a diferença positiva entre RT, que é receita total, e custo total, seja a maior possível, máxima. Isso, claro, que é a perseguição de qualquer empresário, lucro máximo. Receita marginal, RMG, que é o crescimento da receita total pela venda de unidades adicionais de produtos, certo? Nós vimos, então, produção marginal, custo marginal, e agora nós estamos vendo receita marginal e o custo marginal. Então, é o acréscimo de uma unidade na receita ou no custo total para a produção de uma unidade a mais adicional do produto, tá? Ficou claro? É os níveis, aqueles níveis, tá? Então, olha só, essa tabelinha, receita marginal é igual custo marginal, nós estamos obtendo lucro. Por quê? Porque todo empresário coloca os custos todinhos lá para abater na receita total. Então, se ele igualar custo e receita, então ele já está tendo lucro. Então, se a receita marginal for maior que o custo marginal, há interesse de aumentar a produção, pois cada unidade adicional fabricada aumenta o lucro, tá? Se a receita marginal for menor que o custo marginal, há interesse de diminuir a produção, pois cada unidade adicional que deixa de ser fabricada aumenta o lucro. E se a receita marginal é igual ao custo marginal, o lucro total será máximo. Essa que é o interessante, tá? Por isso que nós colocamos aquelas curvas. Portanto, a aula dada para vocês. Dêem uma olhadinha, eu vou passar o livro para vocês. E alguma pergunta? Vou passar o livro, um livro mais fácil, tá? Vou passar esse exercício, quero que vocês façam nas férias, tá? Com curva bonitinha. Tá, Guilherme? Capricha. Oh, Guilherme não, é o João, né? João, é que tu capricha agora. Cadê o João? João Vitor, capricha nas curvas, porque aí tu tira 10. Quero avisar a todos que 10 é meu, tá? Ninguém tira 10. O 10 é do professor. Ri, João. Ri que tu vai baixar a sua nota. Então tá. Boa noite. Vou ver se consigo parar de gravar aqui para a gente salvar esse vídeo, conforme for, né? Para a gente passar para vocês. Boas férias. Qualquer coisa, eu estou lá no Zap, pode falar comigo, tá? Luana, eu quero que você dê uma olhadinha naqueles alunos que estão faltando, que não entregaram nenhum trabalho até agora, né? Quero dizer para vocês que, pela explicação de como construir os gráficos, vocês foram muito bem, tá? A maioria de vocês, tá? Tem uns que um aluno tirou 8. Quem que tirou 8? O cara não fez a última questão, por isso que eu tirei nota do cara, tá?